certa maneira, o que a gente está tentando construir é um modelo que represente a natureza, né? Sabendo, obviamente, de todas as limitações que esse trabalho vai ter. Bom, meu nome é Fábio Soares de Oliveira, eu sou professor do Instituto de Geociências da UFMG, eu sou geógrafo de formação, me formei na Universidade Federal de Viçosa e depois fiz meu mestrado e doutorado estudando temas relacionados a solos. No mestrado, eu fiz o mestrado em agronomia e o doutorado, eu fiz o doutorado em geologia na Universidade Federal de Ouro Preto. No projeto Brumadinho, eu estou vinculado a 2 subprojetos, né, que é o projeto 08 e o projeto 60. Né? No primeiro, um projeto associado à coleta de material em áreas de barragem e na área de espalhamento do rejeito e áreas de referências, né, no entorno, e no projeto 60, que é o projeto onde nós estamos fazendo o zoneamento, né, o ZAP, Zonamento Ambiental Produtivo. Eu fico responsável, junto com outros colegas, pelo levantamento de solos da bacia. As minhas especialidades, elas giram em torno da análise de 2 componentes da paisagem, que são os solos e o relevo. No primeiro caso, né, a gente tem uma ciência, a gente chama de pedologia. No que diz respeito à pedologia, o que a gente faz é tentar entender como os solos se organizam, quais são eles, né, quais as implicações, tanto ambientais quanto produtivas, destes solos na paisagem. E no segundo caso, que diz respeito ao relevo, o principal foco é entender a organização das formas que a superfície tem. Né? Então, associando os dois, tanto o solo quanto o relevo, o que a gente faz é traçar um quadro físico da paisagem. Né? A gente quer entender como é que essa paisagem, a partir desses 2 componentes, ela evoluiu até chegar até aqui, mas também como ela funciona e como qualquer alteração, qualquer ação sobre ela, né, pode resultar ou não em impactos positivos ou negativos, e por aí vai. Né? Então, as minhas especialidades, elas giram em torno disso. Trabalhar com solos, no âmbito da pedologia, e trabalhar com relevo, no âmbito da geomorfologia. Tanto a pedologia quanto a geomorfologia, elas vão trazer informações importantes para os projetos com os quais eu estou vinculado. No caso da pedologia em específico, entender sobre os solos da área, né, da bacia e de toda a região afetada, né, pelo rompimento da barragem é fundamental, porque a gente precisa entender, numa perspectiva, né, sobre os solos que foram afetados, eventualmente, aqueles que podem vir a ser afetados no futuro e aqueles que não foram afetados e cujas atividades se desenvolvem sobre eles. Então, no que diz respeito ao solo, né, tanto do ponto de vista ambiental quanto produtivo, o conhecimento sobre eles é fundamental para esses projetos com os quais eu me envolvi. Tanto que um deles, né, a gente vai fazer a coleta de material em toda a área, e no outro, o levantamento de solos da bacia do córrego Ferro-Carvão. Né? E no caso do relevo, o outro componente fundamental é porque, associado às formas que uma superfície tem, né, então a região ela é muito diversificada. A gente tem áreas que são muito declivosas, com escarpas, morros, né, muito declivosos, e áreas mais planas, fundos de vale, na beira do rio, próximo a esse contexto. Nesses relevos tão diferentes, os processos também são muito diferentes. Processos esses que são erosivos, de transporte de material, captação da água, circulação da água na paisagem. Então, no que compete a esse outro ponto, né, a geomorfologia e o relevo, entender o relevo é entender a dinâmica com a qual uma paisagem está se comportando e funcionando. Né? E, então, esses são os 2 pontos, ao estudar relevo e ao estudar solo, que eu trago contribuições aos projetos nos quais, né, eu estou envolvido no projeto maior, que é o projeto Brumadinho.
Os principais desafios que nós enfrentamos ao estudar, ao fazer pedologia, ao fazer geomorfologia, sobretudo, a, o desafio de conseguir entender como que esses componentes se organizam. Por quê? Eles têm uma variação enorme no espaço, né? E no tempo também. Muitas das coisas que nós precisamos entender envolve uma abstração, porque a gente não acompanhou o processo evolutivo que trouxe aqueles solos, que trouxe aqueles relevos até nós. Então, a gente precisa, eu brinco que é um trabalho de CSI, a gente vai juntando as pistas para conseguir montar um quebra-cabeça, entender como eles evoluíram, para entender como eles funcionam na atualidade. E isso é um desafio, e para isso, né, a gente precisa de investir em uma série de coisas. Então, a gente precisa de fazer muito trabalho de campo, investir em muita representação desses componentes através da cartografia, usando aí, né, o geoprocessamento. A gente precisa fazer análises de laboratório desses materiais. Então, é uma outra coisa que é bastante desafiadora, porque ao fazer isso, você precisa saber se você está coletando amostras representativas, né? Muitas vezes você trabalha dentro de uma área menor, mas para falar de uma área muito maior, então tem uma questão da escala. Então, os desafios eles são muitos, né? Porque, de certa maneira, o que a gente está tentando construir é um modelo que represente a natureza, né? Sabendo, obviamente, de todas as limitações que esse trabalho vai ter. Mas, de toda maneira, são desafios relacionados à grandeza desses elementos, né? Solos e relevos são elementos que trazem essa grandeza no tempo e no espaço e que a gente tenta descortinar através das nossas pesquisas. O recado que eu deixo para todas as pessoas, né, todas as pesquisadoras, todos os pesquisadores, aquelas e aqueles que estão se envolvendo, né, com essas temáticas, é de que o melhor caminho é o trabalho coletivo, né? Por que eu estou falando isso? Com o tempo, a gente vai descobrindo muitas coisas, né, dentro de cada uma dessas áreas específicas do conhecimento. E, de fato, o domínio de todas elas por parte de uma pessoa só, ele é algo difícil. Então, o grande segredo é a gente trabalhar junto, um compartilhando com o outro que sabe, porque entender, né, a natureza na sua complexidade, né, e nessa organização e sua relação com a atividade humana é um negócio que prescinde da abordagem de muitos aspectos, né, de muitos fatores, de muitos elementos. Então, fazer isso juntos é o melhor caminho. A gente precisa compartilhar saberes para que a gente construa conhecimento sólido, né? Conhecimento esse que traga para a sociedade efetivamente uma contribuição. Então, a dica que eu dou é essa: estudem bastante, mas lembrem-se sempre de compartilhar, né, um com os outros, porque o trabalho em equipe é o melhor trabalho a ser executado.